hoje de manhã. Tamo juntos aí, Paty. Foi um momento ali que me deu um insight. Falei, cara, eu preciso falar sobre autonomia infantil. Vamos lá, isso aí, Paty. Tamo junto. Obrigada pela força. Paty, querida, seja bem-vinda. Obrigada. Tá baixo? Deixa eu aumentar aqui. Obrigada por avisar. Melhorou? Dá um joinha aí pra mim se melhorou pra vocês. Não sei se a internet não tá um pouco lenta. Eu preciso só saber se vocês me escutam melhor. Eu tô com fone. Não sei se vocês me escutam bem. Dá um joinha aí pra mim, gente. Só pra eu saber que vocês estão ouvindo melhor. Vocês me escutam melhor? Não sei se travou. Vai. Deixa eu ver aqui se tá com internet aqui. Aqui tem, ok. Dá um sinal aí, gente, pra eu saber se vocês estão aqui. Pra mim parece que travou. Não sei se é isso mesmo. Manda um coraçãozinho aí pra mim. Pra saber. Deixa eu ver. Pessoas entraram. Pessoas entraram. Ai, acho que vocês estão ouvindo bem, né, gente? Não sei se vocês estão ouvindo legal, mas tá com delay, como é que tá chegando um pouquinho depois pra mim. E aí eu não consigo ver. Não consigo ver. Continua baixo, tem um chiado. Eu vou tirar o fone então. Aí você... Aê, Sidoca, Café-Raiz, ai que bom que vocês estão aqui comigo, beleza, melhorou, gente? Eu tirei o fone agora. Dá sinal de vida aí pra mim. Deu um sinal de vida. Saber que tem gente aí. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui pelo computador. Me dá aí se melhorou. A Paty, a Sidoca mandou coraçãozinho. Beleza. Bom dia, maravilhosa. Você que é maravilhosa, gente. Amores, se vocês estiverem ouvindo, se tiver bom pra vocês, só mandem um sinal de vida e de luz. Embora conversar. Ficou ótimo. Maravilha, Paty. Obrigada, obrigada. Gente, hoje eu decidi, assim, agora sim. Obrigada. Tá ótimo o som, sem chiado. Perfeito, gente. Embora falar de autonomia infantil. Gente, eu quero até começar contando aqui pra vocês um caos. Quando eu falo um caos, é um caos da vida real que acabou de acontecer aqui em casa agora e eu quero compartilhar essa historinha com vocês. Os meninos tinham que sair, enfim, e aí eu tinha visto uma determinada roupa, né, pra um deles. E aí na hora que o menino apareceu na minha frente, ele apareceu com outra roupa, diferente da que eu tinha visto. Não preciso nem contar pra vocês que meu coração já, ó, parecia bateria de escola de samba, sabe? Onde que o menino vai com essa roupa, que não era a roupa que eu tinha visto? E aí eu respirei fundo, né? E aí eu vou contar pra vocês como é que foi o desfecho dessa história. Me lembrem aqui no final pra falar pra vocês. Mas eu queria hoje trazer pra vocês um conceito que Maria Montessori fala sobre autonomia infantil, né? O que é essa autonomia infantil? É a criança ter a consciência de que ela é capaz de fazer determinadas ações, de uma forma muito sucinta e muito resumida, tá? Todos nós temos capacidades. Às vezes, o que acontece é que dentro dessa autonomia infantil, o adulto olha para isso, né, para esse processo de autonomia, como sendo permissividade, como sendo a criança tem libertinagem, a criança pode fazer o que quer. E não é isto, né? A criança não pode fazer o que ela quer, a criança não tem libertinagem, a criança tem liberdade, tá? E outra coisa que eu escuto bastante, que eu queria trazer aqui para vocês, é a palavra, né? Autonomia de independência. Às vezes eu escuto muito, né? Os pais falando assim, porque o meu filho é totalmente independente. Gente, crianças não são independentes.
crianças são autônomas, tá? A palavra independência quer dizer independer, ou seja, eu ajo por mim mesma, eu faço tudo sozinha, né? Eu faço a minha comida, eu trabalho, eu estudo, eu vou para onde eu quero e eu não dependo de ninguém. Autonomia é eu faço o que eu preciso fazer, mas ainda assim eu preciso da ajuda do outro. Por exemplo, a criança veste uma bermuda. Ela consegue vestir a bermuda, mas ela não consegue fechar o zíper, né? Ou seja, ela precisa de ajuda para fechar o zíper. Então, quando a gente tem distinta a palavra autonomia de independência, a gente também consegue olhar de uma maneira diferente para a ação da criança. Porque isso é uma linha muito tênua, sabe? Porque senão às vezes a criança está tendo um comportamento e o adulto vira e diz assim, nossa, mas é muito independente mesmo. E a criança às vezes está ali clamando por uma ajuda e o adulto, sem saber se é independente demais, faz sozinho, você não sabia fazer sozinho, faz sozinho agora, né? E não é, são coisas muito diferentes, né? De uma coisa para outra. Outra questão que eu queria trazer aqui são 3 pontos primordiais na questão da autonomia infantil, né? Dentro dessa autonomia, a gente, enquanto adulto, precisa ter muita clareza, né? De 3 pontos que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro ponto é: a criança não vai fazer como você queria que ela fizesse, né? Por exemplo, a criança vai arrumar a cama, cara, você sabe que a cama não vai ficar do jeito que você gostaria que fizesse. Ela tá aprendendo. Tá tudo bem a cama não ficar do jeito que você gostaria que ficasse, né? Mas permita que ela tente ao menos arrumar a cama, sabe? Permita ao menos que ela sirva o seu próprio copo de água. Permita ao menos que ela tenha a liberdade de escolher a sua própria roupa. E aí tem uma pergunta aqui que eu quero responder aqui para vocês, né? Essa questão de roupas. Permita que a criança tente. Uma criança que não tem capacidade de tentar, né, de fazer uma ação, na vida adulta, é um adulto que terá dificuldade de tomar decisões, né? É um adulto que não consegue tomar decisões. Já viu aquele adulto que fica assim, liga pra amiga pra saber que roupa vai colocar? Amiga, você vai com que roupa na festa? Alguém já viu aí? Ah, eu não sei se eu coloco verde ou azul. Ah, eu não sei se eu compro um carro ou uma bicicleta, né? Porque a dependência na infância era tão grande que outras pessoas fizessem algo por aquela criança que ela não consegue se tornar um adulto, aí sim, independente, né? Outra questão que a gente faz muito, né? A gente não confia na competência da criança. A gente começa a fazer um desenho mental de que a ação da criança vai trazer danos, né? Por exemplo, a criança vai começar a servir a sua comida. Aí na cabeça do adulto é assim, né? O adulto já tá desenhando, né? Vai virar, ele não sabe, vai colocar comida demais. Olha lá, vai virar feijão. O feijão tá virando ali no prato, ele não tá vendo que aquilo tá virando, né? A gente começa a fazer os desenhos mentais de que aquela ação não vai dar certo. E aí a ação de fato não dá certo, né? E aí quando não dá certo, o adulto fala, mas eu não falei? Eu não avisei? Eu não disse que ia dar chabu? E você continuou fazendo? Né? Então quando o adulto não confia na competência da criança em realizar uma ação, a ação não vai ser executada. Porque o próprio pensamento do adulto e a própria energia que ele está mandando não vai dar certo, ele é incapaz, ele não vai conseguir. E aí a criança não consegue de fato, né? E o terceiro e último que eu acho que é o primordial o adulto precisa aprender a esperar. O adulto precisa aprender a ter paciência, né? E saber, quando eu digo paciência, a palavra paciência, ela combina muito com competência, né? A gente precisa, o adulto precisa aprender a controlar a sua impulsividade em falar. Falar no momento em que a ação está sendo executada pela criança.
né? O que que é isso, Liz? A criança ainda está tendo ação, a criança ainda está fazendo e o adulto já está falando para ela, cuidado, olha lá, presta atenção, vai virar. Toma, gente. Gente, dá um tempo, espera a criança fazer, espera a criança executar, espera a criança ao menos tentar fazer. Não adianta ela estar fazendo ali o processo e o adulto já está dizendo para ela, não vai dar certo. Quem na vida consegue fazer algo com alguém já torcendo contra, né? Fala aí, quem consegue? Ninguém consegue. Nenhum ser humano no planeta Terra consegue fazer alguma coisa com outro ser ali do seu lado, emanando no seu ouvido, né? Presta atenção, não vai dar certo, vai virar, cuidado. Então a gente precisa aprender a calar, nesse caso sim, a calar a nossa boca. A não ficar falando enquanto a criança está tentando executar uma ação, né? Esses 3 pontos eu acredito muito que quando o adulto começa a ter consciência desses 3 pilares, a ação da criança começa a fluir de uma maneira muito leve, começa a fluir de uma maneira muito mais gostosa e ela consegue olhar para ela com a competência de que ela é capaz de fazer, né? E aí eu recebi uma pergunta aqui, ai, Paty, obrigada, 8 pessoas entraram, obrigada, eu não vejo, eu não tô vendo nada, pra mim nem aparece, obrigada por avisar. E aí, gente, tem uma pergunta aqui que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante, que diz assim, né, a pessoa perguntou, mas Liz, deixa eu achar aqui pra vocês. Como agir quando a minha criança de 3 anos só quer colocar algumas peças de roupa? Aqui tem várias respostas, né? Ela fez várias perguntas, mas eu já vou começar a responder por partes. Quando a criança quer colocar, a gente precisa ter o bom senso, gente. E para ter bom senso, eu preciso ter autoconhecimento, tá? Não dá para a gente ter bom senso sem se autoconhecer, né? Ontem eu até comentei com vocês que a gente precisa mergulhar, né? Numa piscina, né? Imagina uma piscina. Quando a gente mergulha, a gente vai até lá embaixo, a gente vê o que está acontecendo. E quando a gente volta para a superfície, a gente volta diferente. Ou a gente volta, ou 2 possibilidades, ou a gente volta sem fôlego, ou a gente volta renovado. Tudo depende da ação de como você mergulhou, da intenção que você mergulhou lá na piscina, né? E aí aqui vale dizer que o adulto tem que ter bom senso. O que é esse bom senso? Eu preciso saber, essa criança vai sair? Essa criança vai passear? Tá frio? Tá calor? Tudo bem ela vestir essa roupa? A criança vai ficar em casa? Se a criança vai ficar em casa e tá calor, tudo bem ela ficar com aquela roupa. Não tem nenhum problema. Agora, se a criança vai sair, vai para uma festa, uma ocasião especial, vai encontrar com alguém muito especial, é uma festa de casamento. Gente, não dá para a criança, numa festa de casamento, por exemplo, usar a roupa que ela determinou. Aí sim vale a intervenção do adulto. É que de uma ponta da régua à outra, né, a gente diz que assim, ou os pais vão direto pro autoritarismo, ou vão direto para permissividade. E aí eu digo que aqui nessa linha do meio que está o bom senso, né, está a coerência de como agir, que eu não vou nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, né? E aí eu faço 3 perguntas para mim, enquanto adulto, né? Que é, vamos sair aonde que é? Que são, na verdade, até esqueci de falar para vocês, que eu digo que são as 3 perguntas sábias de Montessori, né? Que todo o comportamento da criança, o adulto se faz as seguintes perguntas: mal a si, mal ao outro e mal ao ambiente. Se dentro dessas 3 perguntas a resposta para o adulto for negativa, então tudo bem, né? A criança vai colocar uma roupa, faz mal a si? Vai fazer mal ao ambiente? Eu vou sair, que lugar que é? Faz mal ao outro? Vai prejudicar ao outro? Não, então tudo bem, ela pode colocar a roupa que ela quer. Ela pode comer com um prato no chão se ela tiver vontade, né? Sentou ali em cima do tapete para comer. Não tem problema. Quando o adulto aprender a fazer as 3 perguntas coerentes para si, o ambiente familiar também fica mais leve, né? E aí dentro dessa outra pergunta ela disse assim: tem outras opções, mas simplesmente elege algumas de tentar mostrar a sua oposição.
Gente, uma criança de 3 anos, né, de 0 a 6 anos, a gente tem uma coisa que é assim, o nosso cérebro não está estruturado emocionalmente pra gente, criança, né, quando digo a gente criança, se colocar contra ao adulto, tá? Isso é uma cultura que nós temos, né, de que a criança faz algo para me irritar, que a criança faz algo para me prejudicar. Paty, obrigada, viu? Obrigada por estar me avisando. Tá fazendo muito sentido para mim. Então, o adulto começa a olhar para esse comportamento da criança na mesma linha, sabe? É como se o adulto se abaixasse na altura da criança, não para entender a criança, mas o seu nível emocional fica equiparado ao da criança. E aí ele começa a tomar a ação da criança contra si, contra algo pessoal. E na verdade não é essa a intenção da criança, né? Ela simplesmente não tem, até porque se a gente pensar, né? Vamos uma conta matemática aqui. Se a gente pensar em tempo de existência do planeta Terra e a gente for pensar numa criança de 3 anos, é muito ou é pouco? É pouco, né? Ou seja, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não é nada se a gente for pensar no tempo de vida aqui na Terra, se a gente for comparar com a nossa idade, né? Se a gente for comparar com um pai ou com uma mãe que tem determinada idade, 40 anos, 30 anos, 25 anos, não é nada, né? E aí cabe ao adulto olhar como uma girafa, sabe? Olhar de cima, não olhar na mesma altura que a criança, porque daí sim é se equiparar ao estado emocional que está a criança e não ao estado emocional que se espera de um adulto. E aí ela diz aqui, né, que eu achei muito interessante, né? Eu fico com dó. Quando eu fico com dó, eu compro outras roupas e acabo sempre tendo que lavar aquela mais gosta. Gente, isso é permissividade, né? Isso é permissividade, é atender toda e qualquer demanda da criança, né? E dentro de um processo de autonomia, não é essa a intenção, né? Aí aqui é que está o ponto, porque senão a gente confunde muito essa autonomia com a libertinagem. Por exemplo, quer ver? Vai ficar bem claro isso para vocês. Se uma criança estiver andando no parapeito de um prédio, vocês vão deixar? Claro que não! Óbvio que não, gente, porque é perigoso, é arriscado. Você vai tomar uma posição de ir lá e tirar essa criança, né? A gente não vai deixar ela fazer nada que seja arriscado para ela. Mas em contrapartida, a gente permite que a criança tenha ações, porque eu estou cansada enquanto adulto, então eu fico com dó e acabo permitindo que ela faça, né? E aí falta o equilíbrio, né? Falta a ponderação, né? A gente precisa olhar e ter consciência de quando nós estamos agindo pela linha do autoritarismo e pela linha da permissividade, né? A gente acolhe, por exemplo, essa criança de 3 anos que quer porque quer colocar uma determinada roupa. Eu fiz as minhas 3 perguntinhas mágicas. Todas foram respondidas. Não, tudo bem? Ok, a criança fica. Agora não. Dentro daquelas 3 perguntinhas mágicas que eu fiz, uma delas deu ruim? Ai não, gente, eu não vou deixar a criança ter naquele momento a autonomia que ela precisa ter ou que ela quer ter, né? Porque eu sempre tenho que lembrar que eu sou o adulto da situação. E uma vez que eu sou o adulto consciente dentro daquela situação, eu preciso saber como agir. Eu preciso saber o que eu vou fazer, né? Ai, Paty, sua linda. Gente, eu acho que eu falei tudo para vocês, né, sobre autonomia, né? Então, toda vez, né, eu acho que os pontos chaves aqui do processo de autonomia toda vez que a criança estiver tendo algum comportamento dentro daquilo que eu considero como uma autonomia, eu faço as 3 perguntas para mim, que é mal a si, mal ao outro e mal ao ambiente. Se dentro dessas perguntas as 3 respostas foram não, ok, tudo bem, a criança pode fazer. Se dentro das 3 perguntas, uma delas deu ruim, foi negativa, não, a criança não pode fazer. Eu acolho a criança. E aí, aqui, gente, tem uma coisa que eu sempre falo assim nas mentorias, sabe? Uma coisa é você acolher o choro da criança. Outra coisa é você acolher a demanda da criança. Tá? Aí a criança tá chorando, tá... Vou lá, eu vou fazer porque eu tô com dó. Gente, isso é acolher a demanda.
E às vezes a demanda da criança é prejudicial a ela, ao ambiente ou a outra pessoa. Agora, acolher o choro da criança, o que é esse acolher, né? Eu te entendo, eu sei que é difícil, na sua situação também me sentiria assim, você deve estar se sentindo assim, a gente vai nomeando essas emoções, né? Mas isso é totalmente diferente de acolher a demanda, né? Hoje em dia eu percebo assim que as pessoas estão num momento, né, de estresse tão grande que a gente acaba acolhendo a demanda. Gente, a gente acaba acolhendo a demanda para ficar livre do problema, né? Quem nunca, né? A gente acaba acolhendo a demanda para ficar livre do problema. E aí, quando eu acolho a demanda, as chances desse comportamento vir se repetir é muito maior, porque eu acolhi a demanda. Qual que é a mensagem que a minha criança compreende? Que eu posso agir assim. É reforço do comportamento, né? Que toda vez que eu agir assim, papai e mamãe fazem aquilo que eu quero. Isso é prejudicial para a criança, não só para o adulto, mas para a criança, né? Crianças precisam sim de limites claros e coerentes e que seja compreensível para elas, né? É que a gente tem o adulto tem uma questão, né? A gente leva tudo pro lado pessoal e a gente coloca o nosso ego, né? De que eu sou adulto, eu sou master aqui, você precisa me respeitar e pronto, acabou, né? E quando a gente está nessa linha de uma educação respeitosa, a gente se iguala em termos de respeito, né? A gente eleva o nível da criança em termos de respeito de que todos somos iguais. A diferença é que eu sou um adulto e eu apenas, ó, sigo aonde você for. Eu tô aqui atrás para te apoiar, para te orientar, mas eu sempre estou te acompanhando, entende a diferença, né? No autoritarismo de antigamente, o adulto sempre estava na frente e a criança só acompanha, né? Só vem atrás, né? Como um trenzinho, né? Ah, eu acho que é isso. Dani, cheguei agora. Você já falou sobre a vontade de usar só uma roupa? Sim, já falei, Dani. Daniana, já falei. Acabei de falar, na verdade. Eu vou deixar essa live salva lá no YouTube. Depois você pode ir lá procurar Lizzy Batista. Eu acabei de falar. Mas que bom que você conseguiu chegar. Que bom que você veio a tempo, né? Mas é isso, meus amores. Eu não sei se para mim não aparece aqui, eu não vejo. Pati, obrigada. Obrigada mesmo por você estar me falando aqui. Tá me ajudando pra caramba, viu? E é isso, pessoas lindas. Deixa eu ver se passou aqui alguma pergunta que eu não tenha visto. Não tá ok. Tá ok, tá ok. Ok, obrigada, meninas. Obrigada, viu? A Pati, a Ferraz, a Sidoca, a Pati Batista. Cadê a Daniana? Ai, gente, a Ferraz. Muito obrigada, viu? Obrigada pela presença de vocês. E quinta-feira que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, tem live, viu? Um beijo pra vocês, um excelente finzinho aí de semana, tá bom? Beijo, tchau.
isso aí, Paty. Foi um momento ali que me deu um insight. Falei, cara, eu preciso falar sobre autonomia infantil. Vamos lá, isso aí, Paty. Tamo junto. Obrigada pela força. Paty, querida, seja bem-vinda. Obrigada. Tá baixo? Deixa eu aumentar aqui. Obrigada por avisar. Melhorou? Dá um joinha aí pra mim se melhorou pra vocês. Não sei se a internet não tá um pouco lenta. Eu preciso só saber se vocês me escutam melhor. Eu tô com fone. Não sei se vocês me escutam bem. Dá um joinha aí pra mim, gente. Só pra eu saber que vocês estão ouvindo melhor. Vocês me escutam melhor? Não sei se travou. Vai. Deixa eu ver aqui se tá com a internet aqui. Aqui tem, ok. Dá um sinal aí, gente, pra eu saber se vocês estão aqui. Pra mim parece que travou. Não sei se é isso mesmo. Um coraçãozinho aí pra mim. Pra saber. Deixa eu ver. Pessoas entraram. Pessoas entraram. Ai, acho que vocês estão ouvindo bem, né, gente? Não sei se vocês estão ouvindo legal, mas tá com delay, como é que tá chegando um pouquinho depois pra mim. E aí eu não consigo ver. Não consigo ver. Continua baixo, tem um chiado. Eu vou tirar o fone então. Aí você... Aê, Sidoca, Café Ai, que bom que vocês estão aqui comigo. Beleza. Melhorou, gente? Eu tirei o fone agora. Dá sinal de vida aí pra mim. Deu um sinal de vida. Saber que tem gente aí. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui pelo computador. Me dá aí se melhorou. A Paty, a Sidoca mandou coraçãozinho. Beleza. Bom dia, maravilhosa. Você que é maravilhosa, gente. Amores, se vocês estiverem ouvindo, se tiver bom pra vocês, só mandem um sinal de vida e de luz. E bora conversar. Ficou ótimo. Maravilha, Paty. Obrigada, obrigada. Gente, hoje eu decidi, assim, agora sim. Obrigada. Tá ótimo o som, sem chiado. Perfeito, gente. Embora falar de autonomia infantil. Gente, eu quero até começar contando aqui pra vocês um caos. Quando eu falo um caos, é um caos da vida real que acabou de acontecer aqui em casa agora e eu quero compartilhar essa historinha com vocês. Os meninos tinham que sair, enfim, e aí eu tinha visto uma determinada roupa, né, pra um deles. E aí na hora que o menino apareceu na minha frente, ele apareceu com outra roupa, diferente da que eu tinha visto. Não preciso nem contar pra vocês que meu coração já, ó, parecia bateria de escola de samba, sabe? Onde que o menino vai com essa roupa, que não era a roupa que eu tinha visto? E aí eu respirei fundo, né? E aí eu vou contar pra vocês como é que foi o desfecho dessa história. Me lembrem aqui no final pra falar pra vocês. Mas eu queria hoje trazer pra vocês um conceito que Maria Montessori fala sobre autonomia infantil, né? O que é essa autonomia infantil? É a criança ter a consciência de que ela é capaz de fazer determinadas ações, de uma forma muito sucinta e muito resumida, tá? Todos nós temos capacidades. Às vezes, o que acontece é que dentro dessa autonomia infantil, o adulto olha para isso, né, para esse processo de autonomia, como sendo permissividade, como sendo a criança tem libertinagem, a criança pode fazer o que quer. E não é isto, né? A criança não pode fazer o que ela quer, a criança não tem libertinagem, a criança tem liberdade, tá? E outra coisa que eu escuto bastante, que eu queria trazer aqui para vocês, é a palavra, né? Autonomia de independência. Às vezes eu escuto muito, né? Os pais falando assim, porque o meu filho é totalmente independente. Gente, crianças não são independentes.
crianças são autônomas, tá? A palavra independência quer dizer independer, ou seja, eu ajo por mim mesma, eu faço tudo sozinha, né? Eu faço a minha comida, eu trabalho, eu estudo, eu vou para onde eu quero e eu não dependo de ninguém. Autonomia é eu faço o que eu preciso fazer, mas ainda assim eu preciso da ajuda do outro. Por exemplo, a criança veste uma bermuda. Ela consegue vestir a bermuda, mas ela não consegue fechar o zíper, né? Ou seja, ela precisa de ajuda para fechar o zíper. Então, quando a gente tem distinta a palavra autonomia de independência, a gente também consegue olhar de uma maneira diferente para a ação da criança. Porque isso é uma linha muito tênua, sabe? Porque senão, às vezes, a criança está tendo um comportamento e o adulto vira e diz assim, nossa, mas é muito independente mesmo. E a criança, às vezes, está ali clamando por uma ajuda e o adulto, sem saber, mas é independente demais, faz sozinho, você não sabia fazer sozinho, faz sozinho agora, né? E não é, são coisas muito diferentes, né? De uma coisa para outra. Outra questão que eu queria trazer aqui são 3 pontos primordiais na questão da autonomia infantil, né? Dentro dessa autonomia, a gente, enquanto adulto, precisa ter muita clareza, né? De 3 pontos que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro ponto é, a criança não vai fazer como você queria que ela fizesse, né? Por exemplo, a criança vai arrumar a cama, cara, você sabe que a cama não vai ficar do jeito que você gostaria que fizesse. Ela tá aprendendo. Tá tudo bem a cama não ficar do jeito que você gostaria que ficasse, né? Mas permita que ela tente ao menos arrumar a cama, sabe? Permita ao menos que ela sirva o seu próprio copo de água. Permita ao menos que ela tenha a liberdade de escolher a sua própria roupa. E aí tem uma pergunta aqui que eu quero responder aqui para vocês, né? Essa questão de roupas. Permita que a criança tente. Uma criança que não tem capacidade de tentar, né, de fazer uma ação, na vida adulta, é um adulto que terá dificuldade de tomar decisões, né? É um adulto que não consegue tomar decisões. Já viu aquele adulto que fica assim, liga pra amiga pra saber que roupa vai colocar? Amiga, você vai com que roupa na festa? Alguém já viu aí? Ah, eu não sei se eu coloco verde ou azul. Ah, eu não sei se eu compro um carro ou uma bicicleta, né? Porque a dependência na infância era tão grande que outras pessoas fizessem algo por aquela criança que ela não consegue se tornar um adulto, aí sim, independente, né? Outra questão que a gente faz muito, né? A gente não confia na competência da criança. A gente começa a fazer um desenho mental de que a ação da criança vai trazer danos, né? Por exemplo, a criança vai começar a servir a sua comida. Aí na cabeça do adulto é assim, né? O adulto já tá desenhando, né? Vai virar, ele não sabe, vai colocar comida demais. Olha lá, vai virar feijão. O feijão tá virando ali no prato, ele não tá vendo que aquilo tá virando, né? A gente começa a fazer os desenhos mentais de que aquela ação não vai dar certo. E aí a ação de fato não dá certo, né? E aí quando não dá certo, o adulto fala, mas eu não falei? Eu não avisei? Eu não disse que ia dar chabu? E você continuou fazendo? Né? Então, quando o adulto não confia na competência da criança em realizar uma ação, a ação não vai ser executada. Porque o próprio pensamento do adulto e a própria energia que ele está mandando não vai dar certo. Ele é incapaz, ele não vai conseguir. E aí a criança não consegue de fato, né? E o terceiro e último que eu acho que é o primordial o adulto precisa aprender a esperar. O adulto precisa aprender a ter paciência, né? E saber, quando eu digo paciência, a palavra paciência, ela combina muito com competência, né? A gente precisa, o adulto precisa aprender a controlar a sua impulsividade em falar. Falar no momento em que a ação está sendo executada pela criança.
né? O que que é isso, Liz? A criança ainda está tendo ação, a criança ainda está fazendo e o adulto já está falando para ela, cuidado, olha lá, presta atenção, vai virar. Toma, gente. Gente, dá um tempo, espera a criança fazer, espera a criança executar, espera a criança ao menos tentar fazer. Não adianta ela estar fazendo ali o processo e o adulto já está dizendo para ela, não vai dar certo. Quem na vida consegue fazer algo com alguém já torcendo contra, né? Fala aí, quem consegue? Ninguém consegue. Nenhum ser humano no planeta Terra consegue fazer alguma coisa com outro ser ali do seu lado, emanando no seu ouvido, né? Presta atenção, não vai dar certo, vai virar, cuidado. Então a gente precisa aprender a calar, nesse caso sim, a calar a nossa boca. A não ficar falando enquanto a criança está tentando executar uma ação, né? Esses 3 pontos eu acredito muito que quando o adulto começa a ter consciência desses 3 pilares, a ação da criança começa a fluir de uma maneira muito leve, começa a fluir de uma maneira muito mais gostosa e ela consegue olhar para ela com a competência de que ela é capaz de fazer, né? E aí eu recebi uma pergunta aqui, ai, Paty, obrigada, 8 pessoas entraram, obrigada, eu não vejo, eu não tô vendo nada, pra mim nem aparece, obrigada por avisar. E aí, gente, tem uma pergunta aqui que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante, que diz assim, né, a pessoa perguntou, mas Liz, deixa eu achar aqui pra vocês. Como agir quando a minha criança de 3 anos só quer colocar algumas peças de roupa? Aqui tem várias respostas, né? Ela fez várias perguntas, mas eu já vou começar a responder por partes. Quando a criança quer colocar, a gente precisa ter o bom senso, gente. E para ter bom senso, eu preciso ter autoconhecimento, tá? Não dá para a gente ter bom senso sem se autoconhecer, né? Ontem eu até comentei com vocês que a gente precisa mergulhar, né? Numa piscina, né? Imagina uma piscina. Quando a gente mergulha, a gente vai até lá embaixo, a gente vê o que está acontecendo. E quando a gente volta para a superfície, a gente volta diferente. Ou a gente volta, ou 2 possibilidades, ou a gente volta sem fôlego, ou a gente volta renovado. Tudo depende da ação de como você mergulhou, da intenção que você mergulhou lá na piscina, né? E aí aqui vale dizer que o adulto tem que ter bom senso. O que é esse bom senso? Eu preciso saber, essa criança vai sair? Essa criança vai passear? Tá frio? Tá calor? Tudo bem ela vestir essa roupa? A criança vai ficar em casa? Se a criança vai ficar em casa e tá calor, tudo bem ela ficar com aquela roupa. Não tem nenhum problema. Agora, se a criança vai sair, vai para uma festa, uma ocasião especial, vai encontrar com alguém muito especial, é uma festa de casamento. Gente, não dá para a criança, numa festa de casamento, por exemplo, usar a roupa que ela determinou. Aí sim vale a intervenção do adulto. É que de uma ponta da régua à outra, né, a gente diz que assim, ou os pais vão direto pro autoritarismo, ou vão direto para permissividade. E aí eu digo que aqui nessa linha do meio que está o bom senso, né, está a coerência de como agir, que eu não vou nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, né? E aí eu faço 3 perguntas para mim, enquanto adulto, né? Que é, vamos sair, aonde que é? Que são, na verdade, até esqueci de falar para vocês, que eu digo que são as 3 perguntas sábias de Montessori, né? Que todo o comportamento da criança, o adulto se faz as seguintes perguntas: mal a si, mal ao outro e mal ao ambiente. Se dentro dessas 3 perguntas a resposta para o adulto for negativa, então tudo bem, né? A criança vai colocar uma roupa, faz mal a si? Vai fazer mal ao ambiente? Eu vou sair, que lugar que é? Faz mal ao outro? Vai prejudicar ao outro? Não. Então tudo bem, ela pode colocar a roupa que ela quer. Ela pode comer com um prato no chão se ela tiver vontade, né? Sentou ali em cima do tapete para comer. Não tem problema. Quando o adulto aprender a fazer as 3 perguntas coerentes para si, o ambiente familiar também fica mais leve, né? E aí dentro dessa outra pergunta ela disse assim: tem outras opções, mas simplesmente elege algumas de tentar mostrar a sua oposição.
Gente, uma criança de 3 anos, né, de 0 a 6 anos, a gente tem uma coisa que é assim, o nosso cérebro não está estruturado emocionalmente pra gente, criança, né, quando digo a gente criança, se colocar contra ao adulto, tá? Isso é uma cultura que nós temos, né, de que a criança faz algo para me irritar, que a criança faz algo para me prejudicar. Paty, obrigada, viu? Obrigada por estar me avisando. Está fazendo muito sentido para mim. Então, o adulto começa a olhar para esse comportamento da criança na mesma linha, sabe? É como se o adulto se abaixasse na altura da criança, não para entender a criança, mas o seu nível emocional fica equiparado ao da criança. E aí ele começa a tomar a ação da criança contra si, contra algo pessoal. E na verdade não é essa a intenção da criança, né? Ela simplesmente não tem, até porque se a gente pensar, né? Vamos uma conta matemática aqui. Se a gente pensar em tempo de existência do planeta Terra e a gente for pensar numa criança de 3 anos, é muito ou é pouco? É pouco, né? Ou seja, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não é nada se a gente for pensar no tempo de vida aqui na Terra, se a gente for comparar com a nossa idade, né? Se a gente for comparar com um pai ou com uma mãe que tem determinada idade, 40 anos, 30 anos, 25 anos, não é nada, né? E aí cabe ao adulto olhar como uma girafa, sabe? Olhar de cima, não olhar na mesma altura que a criança, porque daí sim é se equiparar ao estado emocional que está a criança e não ao estado emocional que se espera de um adulto. E aí ela diz aqui, né, que eu achei muito interessante, né? Eu fico com dó. Quando eu fico com dó, eu compro outras roupas e acabo sempre tendo que lavar aquela mais gosta. Gente, isso é permissividade, né? Isso é permissividade, é atender toda e qualquer demanda da criança, né? E dentro de um processo de autonomia, não é essa a intenção, né? Aí aqui é que está o ponto, porque senão a gente confunde muito essa autonomia com a libertinagem. Por exemplo, quer ver? Vai ficar bem claro isso para vocês. Se uma criança estiver andando no parapeito de um prédio, vocês vão deixar? Claro que não! Óbvio que não, gente, porque é perigoso, é arriscado. Você vai tomar uma posição de ir lá e tirar essa criança, né? A gente não vai deixar ela fazer nada que seja arriscado para ela. Mas em contrapartida, a gente permite que a criança tenha ações, porque eu estou cansada enquanto adulto, então eu fico com dó e acabo permitindo que ela faça, né? E aí falta o equilíbrio, né? Falta a ponderação, né? A gente precisa olhar e ter consciência de quando nós estamos agindo pela linha do autoritarismo e pela linha da permissividade, né? A gente acolhe, por exemplo, essa criança de 3 anos que quer porque quer colocar uma determinada roupa. Eu fiz as minhas 3 perguntinhas mágicas. Todas foram respondidas. Não, tudo bem? Ok, a criança fica. Agora não. Dentro daquelas 3 perguntinhas mágicas que eu fiz, uma delas deu ruim? Ai não, gente, eu não vou deixar a criança ter naquele momento a autonomia que ela precisa ter ou que ela quer ter, né? Porque eu sempre tenho que lembrar que eu sou o adulto da situação. E uma vez que eu sou o adulto consciente dentro daquela situação, eu preciso saber como agir. Eu preciso saber o que eu vou fazer, né? Ai, Paty, sua linda. Gente, eu acho que eu falei tudo para vocês, né, sobre autonomia, né? Então, toda vez, né, eu acho que os pontos chaves aqui do processo de autonomia toda vez que a criança estiver tendo algum comportamento dentro daquilo que eu considero como uma autonomia, eu faço as 3 perguntas para mim, que é mal a si, mal ao outro e mal ao ambiente. Se dentro dessas perguntas as 3 respostas foram não, ok, tudo bem, a criança pode fazer. Se dentro das 3 perguntas, uma delas deu ruim, foi negativa, não, a criança não pode fazer. Eu acolho a criança. E aí, aqui, gente, tem uma coisa que eu sempre falo assim nas mentorias, sabe? Uma coisa é você acolher o choro da criança. Outra coisa é você acolher a demanda da criança. Tá? Aí a criança tá chorando, tá... Vou lá, eu vou fazer, porque eu tô com dó. Gente, isso é acolher a demanda.
E às vezes a demanda da criança é prejudicial a ela, ao ambiente ou a outra pessoa. Agora, acolher o choro da criança, o que é esse acolher, né? Eu te entendo, eu sei que é difícil, na sua situação também me sentiria assim, você deve estar se sentindo assim, a gente vai nomeando essas emoções, né? Mas isso é totalmente diferente de acolher a demanda, né? Hoje em dia eu percebo assim que as pessoas estão num momento, né, de estresse tão grande que a gente acaba acolhendo a demanda. Gente, a gente acaba acolhendo a demanda para ficar livre do problema, né? Quem nunca, né? A gente acaba acolhendo a demanda para ficar livre do problema. E aí, quando eu acolho a demanda, as chances desse comportamento vir se repetir é muito maior, porque eu acolhi a demanda. Qual que é a mensagem que a minha criança compreende? Que eu posso agir assim. É reforço do comportamento, né? Que toda vez que eu agir assim, papai e mamãe fazem aquilo que eu quero. Isso é prejudicial para a criança, não só para o adulto, mas para a criança, né? Crianças precisam sim de limites claros e coerentes e que seja compreensível para elas, né? É que a gente tem o adulto tem uma questão, né? A gente leva tudo pro lado pessoal e a gente coloca o nosso ego, né? De que eu sou adulto, eu sou master aqui, você precisa me respeitar e pronto, acabou, né? E quando a gente está nessa linha de uma educação respeitosa, a gente se iguala em termos de respeito, né? A gente eleva o nível da criança em termos de respeito de que todos somos iguais. A diferença é que eu sou um adulto e eu apenas, sigo aonde você for. Eu tô aqui atrás para te apoiar, para te orientar, mas eu sempre estou te acompanhando, entende a diferença? Né? No autoritarismo de antigamente, o adulto sempre estava na frente e a criança só acompanha, né? Só vem atrás, né? Como um trenzinho, né? Eu acho que é isso. Dani, cheguei agora. Você já falou sobre a vontade de usar só uma roupa? Sim, já falei, Dani. Daniana, já falei. Acabei de falar, na verdade. Eu vou deixar essa live salva lá no YouTube. Depois você pode ir lá procurar Lizzy Batista. Eu acabei de falar. Mas que bom que você conseguiu chegar. Que bom que você veio a tempo, né? Mas é isso, meus amores. Eu não sei se... Pra mim não aparece aqui, eu não vejo. Paty, obrigada. Obrigada mesmo por você estar me falando aqui. Tá me ajudando pra caramba, viu? E é isso, pessoas lindas. Deixa eu ver se passou aqui alguma pergunta que eu não tenha visto. Não tá ok. Tá ok, tá ok. Ok, obrigada, meninas. Obrigada, viu? A Paty, a Caferraz, a Sidoca, a Paty Batista. Cadê a Daniana? Ai, gente, a Caferraz. Muito obrigada, viu? Obrigada pela presença de vocês. E quinta-feira que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, tem live, viu? Um beijo pra vocês, um excelente finzinho aí de semana, tá bom? Beijo, tchau!